gente leu, né, o texto da mensagem hoje, dos versículos 1 ao 16, continuando a série de mensagens nas parábolas de Jesus. Você que vai assistir essa pregação pelo YouTube, que Deus te abençoe. Minha oração é para que Deus também fale com você, tá bom? Você vai assistir de maneira atemporal, porque não é ao vivo, mas que Deus possa também falar poderosamente com você. A passagem de hoje, irmãos, conta a história do dono de uma vinha. Se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, eu diria que a mensagem vai falar sobre a graça soberana de Deus. Deus, ele é gracioso, Deus, ele é soberano, e essa história da vinha, essa parábola da vinha tem lições importantíssimas para nós. E quando a gente olha para esse contexto aqui, o que está acontecendo no cenário, observando o capítulo anterior, Jesus ele está contando essa parábola porque ele tem essa reação em resposta a uma inquietação que Pedro estava vivendo no capítulo anterior. Porque Pedro olha para Jesus e fala: nós deixamos tudo para te seguir. E o que a gente vai receber com isso? Olha a pergunta de Pedro, caminhando com Jesus durante muito tempo. Aqui nessa altura do campeonato já estavam andando juntos há quase 3 anos com o Senhor. E ele faz essa pergunta: o que nós vamos receber com isso? E a pergunta de Pedro aqui revela algo extremamente humano, que não é muito diferente da minha natureza e da sua. Revela aqui a tendência de relacionar o nosso serviço a Deus com recompensas que são proporcionais. Se eu faço, eu vou receber alguma coisa em troca. Só que nessa parábola aqui, Jesus ele confronta esse pensamento de Pedro, justamente mostrando que o reino de Deus, tudo é graça. No reino de Deus, tudo é graça. E que a recompensa não tem nada a ver com mérito, irmãos, e sim com favor. Talvez algumas pessoas pensem: eu faço e vou receber. No reino de Deus, a meritocracia não está relacionada ao que você faz. A meritocracia, quase que não sai, está condicionada ao que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso que é graça. E aí no contexto do Evangelho de Mateus, Jesus ele está ensinando os seus discípulos sobre o quê? O reino dos céus. Um reino que opera, um reino que opera numa perspectiva que vai totalmente contra a cultura, ou seja, contracultural. A gente percebe, irmãos, aqui, enquanto o mundo vai medindo tudo por merecimento, competência, desempenho, o reino de Deus começa a mostrar que as marcas estão refletindo generosidade, graça, favor que nós não merecemos. E aqui nesse capítulo 20 a gente vai aprender. No reino de Deus a recompensa não é resultado de esforço humano, mas fruto da graça generosa de Deus. O que nós recebemos é puramente graça e misericórdia do Senhor, irmãos. Se Deus ele é justo, por que ele trata pessoas aparentemente de maneira desigual? Tem pessoas que fazem essa pergunta. Às vezes acham que Deus ele é injusto. Alguns parecem que recebem mais, outros parecem que recebem menos. Como é que pode? É tudo crente, tudo salvo. Por que a balança está descompensada? Uns têm mais, outros têm menos. Mas para responder essa pergunta, a gente precisa entender 3 verdades que estão aqui nesses versículos. E Jesus ele revela nessa parábola justamente respondendo, apontando para a graça e o caráter de Deus. Observem comigo, dos versículos 1 ao 7, a graça de Deus chamando justamente quem Ele quer, quando Ele quer. A graça de Deus, ela chama quem Ele quer e quando Ele quer. Olha só, irmãos. Jesus ele começa dizendo assim, versículo 1, observem comigo. O reino dos céus é como um proprietário que saiu. Parei no meio do versículo, nem terminei. O reino dos céus é como um proprietário que saiu. Observem isso daqui. Quem está tomando a iniciativa aqui é quem? O dono da vinha. O reino dos céus é como um proprietário que saiu. Não foram os trabalhadores que procuraram emprego,
Foi o dono que saiu para buscá-los. Prestem atenção nos detalhes dessa parábola. Tem muita informação nessas camadas. Muitos detalhes riquíssimos que Deus quer falar conosco. Isso daqui mostra, irmãos, o coração da graça de Deus. O que isso aqui está nos ensinando? É Deus que está indo atrás. Com outras palavras, o que acontece? Eu e você estávamos perdidos. Eu e você estávamos ocupados com os nossos próprios caminhos, os nossos próprios interesses. Mas Ele veio nos chamar para a sua vinha. O reino dos céus é como um proprietário que saiu. Porque no reino de Deus, irmãos, quem dá o primeiro passo é o dono da vinha. Deixa eu fazer um paralelo aqui, indo lá para Gênesis capítulo 1. O primeiro missionário na história da humanidade foi o próprio Deus, indo ao encontro do primeiro pecador. Quando Adão peca, ele vai ao encontro e diz: Adão, onde tu estás? O primeiro passo, irmãos, é de Deus. Antes que você pensasse em buscar a Deus, na verdade, foi Ele que já estava vindo ao nosso encontro. Quando a gente olha 1 João capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Não pense que foi você que aceitou a Jesus, não. Foi Jesus que te aceitou. Não foi eu que aceitei a Cristo. Foi Ele que me aceitou primeiro. E repare no detalhe aqui, ó. O dono da vinha saiu de manhã cedo, né? Mas no texto original está querendo dizer de madrugada. Ou seja, estava tudo escuro. De madrugada. Ou seja, Deus não se atrasa. Deus nunca se atrasa, Ele começa cedo, Ele é diligente, e quando Ele decide agir, Ele se move primeiro e se move com propósito. Olha que bênção! E aí versículo 2. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. O dono da vinha está fazendo um acordo justo aqui, vocês não acham? 1 denário aqui era um pagamento normal de um dia de trabalho. Mas preste atenção aqui, ó. O denário aqui, irmãos, não é um salário por merecimento. Epa! O denário aqui, irmãos, dentro da parábola de Jesus, é uma perspectiva que simboliza a vida eterna. Salvação, da recompensa final da graça de Deus. Não se esqueçam que isso é uma parábola de Jesus. É um ensinamento que Jesus está trazendo por conta da pergunta de Mateus: qual é a minha recompensa? Larguei tudo para te seguir. Deus não deve nada a ninguém, irmãos. Ele não deve nada a ninguém. Ele nos dá porque Ele é bom. Você tem o que você tem porque Ele é bom, não porque você merece. Eu tenho o que eu tenho porque Ele é bom, não porque eu mereço. Isso é graça. A graça de Deus, ela não é bagunça, irmãos. A graça de Deus é generosidade com propósito. O dono da vinha, ele é justo, ele promete, ele cumpre. Versículo 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu de novo. Olha só. E viu outros que estavam desocupados na praça. E aqui está a beleza da persistência divina. Deus, Ele não para de chamar, irmãos. Ele saiu de novo, e Ele não chama só uma vez e desistiu. Ele continua buscando, continuando indo, continuando alcançando, porque Deus tem propósito, é Ele que toma a iniciativa. E o que acontece? Esses homens estavam o quê? Tudo desocupados, na praça. Isso daqui é uma imagem perfeita, irmãos, da minha e sua vida numa condição sem Cristo. Nós estávamos da mesma forma, desocupados numa praça. Sem Cristo, eu e você também estamos desocupados numa praça.
Talvez a gente estivesse ocupados com tudo, mas completamente vazios de propósito. Porque, na verdade, sem Deus, até o que a gente faz não vai preencher o nosso coração. Santo Agostinho, certa vez, disse que na sua série de livros Confissões, que dentro do ser humano existe um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Não adianta. Você vai tentar preencher com muitas coisas e não vai chegar a lugar nenhum. Isso me faz lembrar a história de um amigo em João Pessoa, milionário. Mora numa cobertura, seu apartamento tem piscina, e de repente ele olha e fala: eu não sinto prazer nenhum. Só entrei nessa piscina uma vez na minha vida. Vista linda para a cidade, muito dinheiro no banco. Isso não me preenche. Irmãos, a grande verdade é que o que nos preenche para todo sempre é a presença de Deus. E por vezes caminhamos anos dentro da igreja e ainda talvez não tivemos esse encontro profundo com o Senhor, mas deixa eu lhe dizer, o dono da vinha está saindo para falar comigo e falar com você. Ele quer ter um encontro profundo. A graça de Deus nos encontrou, irmãos, parados e nos deu sentido para viver. Nós somos iguais a esses homens aqui, nós estávamos desocupados na praça. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele nos chamou não apenas para produzir, Ele nos chamou para também sermos seus filhos. Talvez a praça da sua vida possa estar vazia, mas deixa eu lhe dizer, o dono da vinha está passando por ela hoje. Eu não sei há quanto tempo você tem andado por praças vazias, mas o dono da vinha está querendo entrar pelas portas do seu coração e te chamar para a sua propriedade. E aí o versículo 4 ele diz: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. O convite aqui é simples. É simples, mas não é simplista. O convite é simples, mas é completamente poderoso. Vão também. Eu também quero vocês. O que é isso, irmãos? Isso aqui é graça de Deus. Ninguém fica fora do chamado de Deus. A vinha está aberta, existe espaço para todos aqueles que o Senhor chama. Olha que lindo isso aqui. Eu lhes pagarei o que for justo. Por quê, irmãos? Porque Deus é justo. Mas sua justiça também é generosa. Ele não dá menos do que é justo, irmãos. Ele dá muito mais. E aí talvez alguns possam falar, ele dá muito mais e estou eu aqui, Ed. Quando eu falo muito mais, irmãos, ele deu a si mesmo por mim, por você na cruz do Calvário. Se você não tivesse aumento no seu salário, se você não tivesse um carro novo, se você não adquirisse uma casa nova, se você não viajasse pelo mundo, se você não tivesse nenhum benefício daqui para frente, deixa eu lhe dizer, o que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário há mais de 2000 anos, já é o suficiente, e eu posso dizer que é tudo. O que vem após isso se chama graça. Favor imerecido, a gente não merece, mesmo assim Ele tem prazer em querer abençoar. Versículo 5, saindo de novo por volta do meio-dia e das 3 da tarde, o que ele fez? A mesma coisa. Irmãos, Deus ele não desiste de chamar, irmãos. A graça tem fôlego longo. A graça por vezes é paciente. O dono está saindo aqui, ó. Ele saiu anteriormente às 9, ele saiu agora ao meio-dia e depois saiu novamente às 3 da tarde. O dia já está acabando, mas ele ainda está indo atrás de pessoas para trabalhar. E ele continua insistindo. O que isso mostra?
mostra que Deus chama pessoas em diferentes estações da vida. Talvez você tenha conhecido o Senhor na infância. Talvez Deus tenha alcançado outros na adolescência. É possível que Deus tenha chamado outros já na fase adulta ou talvez na velhice, eu não sei. Mas não importa, isso revela que o dono da vinha chama pessoas em diferentes estações da vida. Porque ele não desiste. Alguns eles vão chamar cedo, outros mais tarde, eu não sei. Mas tenha certeza, ele está chamando você. O relógio de Deus, ele nunca se atrasa. O relógio de Deus chega na hora certa, no despertador dos céus, acordando, levantando, chacoalhando aquele a quem ele o chamar. Isso mostra que Deus chama pessoas em diferentes estações da vida. E aí, quando ele chama, irmãos, é a hora certa. E qual é a hora certa, Ed? Não sei. Eu sei que o dono da vinha está andando. O dono da vinha está observando. O dono da vinha está indo atrás de trabalhadores. O dono da vinha está vendo as pessoas que estão por aí em praças públicas. E ele está fazendo a mesma coisa. É o que o texto está dizendo. Fazendo a mesma coisa. Deus, ele não muda o método, irmãos. O evangelho é o mesmo. A salvação é a mesma. A graça é a mesma. Ontem, hoje, para todos sempre. Versículo 6. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou, eita que homem generoso, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? 5 horas da tarde, irmãos. Aqui, João Pessoa talvez ainda um pouco mais cedo, 5h30 já está escurecendo. João Pessoa é o ponto mais oriental da América Latina. Amanhece muito cedo, escurece muito cedo. Se fosse em João Pessoa, eu falava: oxe, já acabou o expediente, meu amigo. Acabou. 5 horas da tarde. Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Humanamente falando, irmãos, parece tarde. E talvez alguém aqui possa pensar: Ed, eu já perdi muito tempo da minha vida, mas deixa eu lhe falar, o dono da vinha está te chamando. É como se ele estivesse dizendo assim: ó, por que você continua vazio, se existe lugar para você na minha vinha? Tem pessoas que talvez já estejam na igreja uma vida inteira, mas ainda não conheceram o dono da vinha. Trabalham na vinha, vivem na vinha, mas não tiveram um encontro profundo com o dono da vinha. Abrindo um parêntese aqui, o dono da vinha está indo atrás de pessoas do lado de fora, mas parafraseando, correlacionando, traduzindo para a nossa realidade atual. É possível também que o dono da vinha esteja passeando por dentro da vinha nesse exato momento e dizendo: você está aqui, mas é como se nunca estivesse. Você vive há 20 anos, 10 anos, 5 anos, há tanto tempo, e parece que você está igual os outros que vivem nas praças públicas. Da mesma forma que eu quero alcançar eles lá fora, eu também quero alcançar você aqui do lado de dentro. O Senhor continua falando, irmãos. O Senhor continua chacoalhando a sua igreja. O Senhor continua incomodando, inquietando, restaurando, transformando. E Ele está querendo falar comigo e com você. Por que continuar vazio se existe lugar para mim e para você na vinha do Senhor? Mas eu já estou nela há tanto tempo, Ed. Será? Ando como crente, falo como crente, vivo como crente, posto foto como crente, mas eu tenho vivido como crente? Pergunta de Deus, irmãos, confronta o vazio da alma.
Muitas vezes Deus ele fere, não é para machucar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por vezes Deus ele fere para curar. Como assim, Ed? Como assim ele fere para curar? Muitas vezes Deus expõe o cansaço para encher de propósito. O método de Deus é diferente da lógica humana. Versículo 7. Os que estavam nas praças às 5 horas da tarde respondem: porque ninguém nos contratou, por isso que a gente está aqui 5 horas da tarde. Responderam eles. E ele lhes disse, o dono da vinha: vão vocês também trabalhar na minha vinha. O que eles disseram? Ninguém nos contratou. Quantas pessoas, irmãos, vivem assim? Vivem ignoradas, vivem esquecidas, achando que ninguém vai querer elas. Só que o dono da vinha está dizendo aqui: vão vocês também. Não ache que você foi esquecido por Deus. O relógio de Deus é diferente do nosso. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Muitas vezes, por ansiedade, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, e o dono da vinha está falando. Mas ele está falando no tempo dele. A gente aprende algo muito precioso aqui. A graça encontra os esquecidos, irmãos. E a graça os envia como necessários. Porque no reino de Deus, ninguém nunca é sobra. Não importa se você chegou primeiro ou se você veio por último. Para Deus, nós somos iguais. Deus não desperdiça ninguém. Pelo contrário, porque cada vida tem um lugar na vinha. Cada crente tem um propósito, irmãos. O que Jesus está nos mostrando aqui é que Deus toma a iniciativa sempre e Ele chama quem Ele quer. E Ele sempre vai chamar com um propósito. Não importa se você foi chamado de madrugada, se você foi chamado ao meio-dia, se você foi chamado no final do dia ou às 3 horas da tarde, o que a gente percebe é que todos eles receberam o convite. Vem trabalhar na minha vinha. Eu quero você comigo. Não importa qual horário você começou. O importante é você ter respondido o chamado de Deus. É o que o dono da vinha está fazendo aqui. Se você está ouvindo a voz de Deus hoje, se você está ouvindo a voz do dono da vinha, não discuta o horário, simplesmente entre na vinha. Faça parte. Retire os bloqueios do seu coração. Eu já fui machucado demais. Eu prefiro ficar do lado de fora. Tem gente problemática demais dentro da vinha. Deixa eu lhe falar. Por vezes a vinha vai ser que nem um grande hospital. Cheio de gente doente. E por vezes o dono da vinha pode também ser comparado como o médico dos médicos, curando as feridas daqueles que estão presentes. A vinha não é feita de pessoas perfeitas, mas sim daqueles que foram chamados na sua imperfeição por aquele que é perfeito para ser parte daquilo que você não tem direito, mas recebe por graça. Quantas vezes, irmãos, julgamos o valor da nossa caminhada pela quantidade de anos que a gente tem na igreja? Sou crente profissional, meu irmão, me respeita. Pia, chegou na igreja agora, quer me dar lição de moral. E por vezes a gente julga pelos anos de caminhada e não pela transformação do coração. Olha que hipocrisia. Não podemos ser assim. Está errado. E aí na segunda divisão,
dos versículos 8 ao 12, o Senhor Jesus nos ensina também nessa parábola que a graça de Deus, ela recompensa segundo a sua vontade e não segundo o nosso merecimento. Olha só, irmãos, o dia está terminando. É a hora de acertar as contas. É a hora de pagar o capim. Eu tenho um amigo lá em João Pessoa que é comerciante, ele fala: meu amigo, hoje está difícil, estou sem capim. Eu, que capim, homem? É dinheiro. É a hora de pagar. Acertar as contas. Acompanhe comigo, versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chamem os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos contratados até os primeiros. Olha que interessante. O dono da vinha manda pagar todos, mas é com uma ordem curiosa, não é? Vocês observaram isso? Perceberam isso? Comecem pelos últimos. Oxê, eu cheguei primeiro, trabalhei o dia todo. Isso daqui, irmãos, já é um sinal de que o reino de Deus não segue a lógica humana. As prerrogativas de Deus andam na contramão de um sistema humanista, onde o homem está no centro. Porque no nosso mundo, os primeiros serão homenageados, os lugares de honra serão significativos, valorizados. Mas a graça, ela tem uma fila diferente. A graça de Deus, ela não olha pela perspectiva daqueles que estão lá na frente. Pelo contrário, irmãos, ela não paga por merecimento, mas a graça de Deus revela-se por bondade. Porque no reino de Deus, o critério não é o quanto você trabalhou, mas no reino de Deus, o significado real é que quanto o dono decidiu amar, não importa o quanto você fez. E aí repare isso aqui. O dono, ele não esquece de ninguém, ele paga todos, né? Do último ao primeiro, porque Deus, ele é justo, ele é generoso, ele não negligencia nenhum servo, ele cumpriu com a sua palavra, pagou todo mundo. E aí ele continua no versículo 9. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde. E cada um recebeu um denário. Isso é lindo. Recebeu o seu dinheirinho. Os que trabalharam só 1 hora, irmãos, receberam o mesmo valor que todos que trabalharam o dia inteiro. Se você estivesse trabalhando, chegou uma pessoa por último e ganhou a mesma coisa que você chegou 5 horas da manhã, chegou antes do patrão, chegou antes da empresa abrir, para organizar tudo, deu o seu sangue, se esforçou, deu o seu melhor para ser um funcionário excelente. E chega um camarada no final do dia e vai ganhar a mesma coisa que você. Fala: rapaz, eu não estou prestando, não estou valendo nem R$1 furado. O negócio está feio para mim, viu? Estou desmoralizado. Rapaz, meu amigo, talvez alguns falariam: rapaz, para que besta? Aí, ó, dando de besta, vem cedo para quê? Aí, ó, teu trabalho, aí o teu reconhecimento. Satanás ia usar alguns enviados no quinto dos infernos para falar isso. E aí ia subir inveja, ia subir raiva, descontentamento, daqui a pouco nasce a discórdia, daqui a pouco começa a desinformação, o telefone sem fio enviado pelo cão vai atrapalhando todo o movimento dentro da comunidade. Mas olha que lindo, chegaram no final do dia e receberam o seu dinheirinho. Jesus está dizendo aqui que a salvação, ela é igual para todos. Porque a salvação é para aqueles que se converteram cedo e serviram a vida inteira. Mas a salvação também é para aqueles que chegaram na prorrogação do segundo tempo e serviram ao Senhor. Pessoas podem ter caminhado com Jesus a vida inteira, mas saibam, alguns em estado terminal, no hospital,
estão sendo alcançados pelo Senhor nesse exato momento. Pessoas na prorrogação do segundo tempo da vida estão sendo alcançadas pelo Senhor. A mensagem de salvação está entrando. É injusto, irmãos, eles serem salvos? Claro que não. Porque o dono da vinha, ele vai chamando os seus como ele quer, no tempo que ele quer. Porque o reino de Deus não se trata de tempo de serviço, mas de graça que salva. Isso daqui vai quebrar todo o nosso orgulho religioso, alguns achando que merecem porque trabalham mais, por ter mais história, mais tempo de igreja, mais experiências. E aí Jesus está dizendo, né? Meu reino não funciona assim não, uai. Baixou o mineiro agora, Jesus mineiro. A salvação é dom. A salvação não é troféu. Só que, infelizmente, existem pessoas que têm dificuldade para entender isso. Me mato de trabalhar, não vou servir mais nessa igreja não tenho reconhecimento. Versículo 10. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, eita, que agora o caldo está esquentando. Eles esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Olha o que acontece. Estão esperando receber mais. Se os últimos ganharam um, pelo menos a gente ganha 3, né? Porque vamos fazer uma regra de 3 aqui, vamos dividir o dia aqui, manhã, tarde, quase noite. Vamos, pelo menos 2. Pelo menos 2 denários. Tá bom, né? O chefe tá bom. O chefe tá generoso. Poxa, o patrão deu 1 denário para aquele que chegou no final, então vou à forra hoje. Mas recebem todos um, irmãos. Olha a sequência. E quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Graças a Deus aqui nessa igreja não tem gente reclamona. Graças a Deus aqui nessa igreja não temos pessoas ingratas. Graças a Deus aqui a gente não tem pessoas que reclamam de A, B, C ou D, porque eles mereceriam mais, que é uma injustiça o que está sendo feito comigo. Versículo 12. Versículo 11, repetindo. E quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Versículo 12, dizendo: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Está errado, patrão. Isso aqui é triste, irmãos. Mas tem muito crente agindo igual. É raro, mas acontece com frequência. Tem gente que vive comparando, competindo, achando que o amor de Deus é limitado, mas a graça de Deus é um oceano. E aí quando o outro mergulha, tem gente que acha, vai faltar água para mim. Não vai, irmãos. É aí que está a diferença, quando entendemos a graça de Deus. Não se trata apenas de gotas daquilo que nós experimentamos e vivemos, mas de um oceano que nós mergulhamos e desfrutamos, porque há abundância para todos. E aí eles falam, isso aqui é injusto. Mas não é, irmão, isso aqui é graça. Graça de Deus não é injustiça, pelo contrário, graça de Deus é superabundância. Eles estavam certos aqui sobre uma coisa. Preciso falar. Pelo menos uma coisa, esses trabalhadores estavam certos. Eles trabalharam o dia todo. Trabalharam o dia todo. Isso eu preciso concordar. Mas o erro foi justamente pensar que isso dava direito a eles serem maiores do que os outros. A graça, ela não se calcula pela quantidade do seu suor, mas pela profundidade da misericórdia de Deus na sua vida. Perceba, irmãos, que o problema aqui não era o salário. Está pensando que o problema aqui é o salário? Não era. O salário aqui era só o reflexo. O problema aqui não era o salário, o problema era o orgulho ferido.
o ego do coração. Eles queriam, sabe o que aqui? Distinção. Eles queriam destaque, visibilidade, separação. Mas no reino de Deus, irmãos, que possamos aprender isso no nome de Jesus. No reino de Deus não existe crachá dourado. Se você serve na igreja do Senhor, é porque você entendeu que Ele te serviu primeiro na cruz do Calvário. Fazemos o que fazemos não por meritocracia, mas por reconhecimento, gratidão e adoração pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E é por isso que adoramos também através do nosso serviço, irmãos. Essa é a beleza do Evangelho. O último pode ser igual ao primeiro, porque todos estão debaixo do mesmo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa parte aqui da parábola, ela nos ensina que a graça de Deus, ela confronta o nosso senso de justiça própria. Erraram comigo. É uma injustiça o que estão fazendo comigo. E por vezes, pessoas se colocam numa condição de vítima, que eu costumo chamar de o estado de autocomiseração, onde todos acabam olhando para você como coitado. Deixa eu lhe falar uma coisa. Esse é o local que Satanás quer que você esteja. O Senhor Jesus não quer que você permaneça nessa condição, porque a graça de Deus já foi derramada na cruz do Calvário para mim e para você, irmãos. Quantas vezes nós somos como os primeiros trabalhadores, achando que Deus deveria nos dar mais por tudo que nós já fizemos, mas a graça não é um pagamento, a graça é um presente. E quando servimos, irmãos, por vezes acabamos esperando retorno, mas a gente perde o real sentido do serviço. E o reino de Deus é o único lugar onde a recompensa ela não vai depender do nosso tempo de trabalho. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A graça, ela desarma, irmãos, desmonta o orgulho e ela vai nos ensinando a servir com gratidão. Nunca com comparação. É totalmente diferente. Aqui, né? Os primeiros murmuraram porque olharam para os outros, não para o dono da vinha. E quando o olhar sai do dono, tenha certeza de uma coisa, o coração vai se perder. Muitas vezes pessoas se perdem no caminho porque olham para as coisas. Pessoas se perdem no meio do caminho porque começam a buscar as bênçãos e esquecem o Deus da bênção. Pessoas vão atrás de Deus não por quem Ele é, mas pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode dar. As motivações estão erradas. A graça, irmãos, não é uma competição. A graça é comunhão. Então, ao invés da gente ficar comparando o que Deus fez na vida de um, na vida do outro, que eu e você possamos celebrar o fato de que nós também fomos chamados para a vinha e recebemos o mesmo denário. E qual é esse denário? A vida eterna. Presente que não pode ser arrancado de nós. Presente derramado na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E aí, chegando na última parte dessa parábola, versículos do 13 ao 16, Jesus continua nos ensinando que a graça de Deus aqui revela quem realmente entendeu o reino. E aí eu vou começar já fazendo uma pergunta. Você entende qual é o seu propósito nessa terra? Você entende o porquê você faz do que faz? Você compreende as reais motivações do seu coração? Versículo 13. Mas ele respondeu a um deles: Amigo,
Ele ainda é paciente, ó. O povo é abusado, desaforado. O dono da vinha é paciente. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Veja a resposta do dono. Amigo. Isso me faz lembrar Judas Iscariotes, quando ele está indo entregar Jesus e o sinal é um beijo. Quando ele beija Jesus no rosto, Jesus olha para Judas e fala: amigo, o que te traz aqui? A atitude de Judas era de traição, calúnia, ganância. E mesmo assim, Jesus não o trata diferente dos demais discípulos. O que é que nós aprendemos com isso também? Isso aqui é graça. Ao invés de colocar ele no seu lugar, Jesus trata igualmente, mesmo sem ele merecer. O que te traz aqui? Da mesma forma, o dono, ouvindo os desaforos desses trabalhadores, ele fala: amigo, não estou sendo injusto com você. A paciência, irmãos, vejam isso. Que forma doce de corrigir. Por quê? Porque Deus não perde a paciência. Ele vai tratar o coração com graça. Mesmo quando o coração do homem é ingrato. E aqui ele lembra, né? Eu não estou sendo injusto, amigo. Eu cumpri o que eu prometi. Ou seja, o problema não é a minha justiça. O problema é a sua comparação. Pare com isso. A sua mente e o seu coração estão comprometidos por princípios e valores distorcidos. Você ainda não entendeu o real sentido do meu propósito aqui. Eu quero trazer provisão para todos vocês. Eu quero que no final do dia vocês possam voltar para casa tendo o que levar para as suas famílias e que todos possam comer em casa. Estou parafraseando aqui. Porque eu estou me importando com todos vocês. Quem vive comparando, irmãos, perde a alegria de servir. Deus não nos chamou para competir, Deus nos chamou para cooperar. Que isso possa entrar nos nossos corações no nome de Jesus. Servimos nessa igreja não por posição, mas por adoração. Não importa a função, o que importa é que Ele esteja no trono. Deus não nos chamou para competir, irmãos, mas para cooperar. Observe o versículo 14. Ele diz: receba o que é seu e vá. Eu quero chamar o louvor para subir. Acho que aquele relógio está errado, deixa eu ver aqui. Tenho tempo ainda, não estou em pecado. Então vamos lá. Versículo 14. Receba o que é seu e vá. Mesmo que vocês fiquem um pouquinho de castigo aqui, não tem problema não. Vamos subindo logo, vai dar certo. Parte B do versículo 14. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Irmãos, aqui está o ponto teológico central dessa parábola. E qual é, Ed, o ponto teológico central dessa parábola? O dono da vinha está dizendo: eu quero, porque o dono da vinha tem o direito de agir conforme a sua vontade soberana. Acabou. Ele é o dono. Irmãos, Deus ele é livre para ser bom. E quando ele é bom com alguém, isso não vai diminuir você.
Ele apenas está revelando quem ele é. A graça, irmãos, é a expressão da vontade soberana de Deus, não da expectativa do ser humano. Isso daqui nos relembra Romanos capítulo 9, versículo 15. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus, ele não precisa da nossa permissão para ser generoso. Ele é o dono da vinha. Ele decide quem ele chama, quem abençoa e quando recompensa. E aí ele diz no versículo 15, acompanhe. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Deixa Deus te usar, Heraldo. Vai lá, meu irmão. Já estamos chegando no final. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Quantas vezes, irmãos, ao invés de ficarmos felizes com a prosperidade dos nossos irmãos, por vezes o que a gente acaba vendo na igreja, e graças a Deus que não tem isso aqui, profetizo no nome de Jesus, mas a gente vê muito por aí, fulano troca de carro, já fica a fofoca, viu o carro que ele trocou? Ó a roupa, toda mostrada agora, só quer andar com essas roupas. Olha esse penteado, olha o relógio que ele comprou, para chamar a atenção. Vá converter sua língua. Que Deus tenha misericórdia do seu coração. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro, versículo 15. Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Irmãos, Jesus está revelando aqui a raiz da murmuração, que é o quê? Inveja espiritual. Ninguém está suportando a generosidade do dono. Isso causa disseminação de contenda, fofoca, murmuração, inveja dentro da igreja. Que caia por terra no nome de Jesus. Isso vem do quinto dos infernos para dissimular, prejudicar, corromper os relacionamentos dentro da comunidade. Uma coisa que eu aprendi com os meus irmãos americanos. Muita coisa eu não concordo, mas muitas coisas eu fui abençoado por eles. Quando eles viam alguma coisa boa que a gente fazia, eles vibravam. Isso, Ed! Parabéns, que legal! Que Deus te abençoe, que você prospere, sucesso! Às vezes era uma bobagem. Mas eles vibravam com uma alegria que eu não estava acostumado, isso me constrangia. Por quê, irmãos? O dono da vinha está nos ensinando aqui, não se trata de competitividade, mas de graça sendo derramada, generosidade no meio da comunidade, independente do momento que cada um chegou. Por quê? Porque a comunidade é para todos. O dono da vinha não está pensando em quem veio por último, primeiro ou no meio, ele está preocupado em cuidar, prover, sustentar e salvar cada um que se faz presente, irmãos. Com outras palavras, o dono da vinha está dizendo: eu sou soberano. Porque Deus, ele não age por pressão, irmãos. Ele age por amor, ele age por propósito, ele age por missão. Deus continua abençoando. O que é que diz o texto? E o dono da vinha ainda diz assim: você está com inveja porque eu sou generoso? Essa pergunta aqui, ela é um espelho. Alguém já parou na frente do espelho para ficar refletindo? Eu já tentei algumas vezes ficar olhando no espelho assim, e por vezes eu preciso falar, eu saí, mas depois voltei, eu falava: quem é você? Totoquinha da cabeça, quem é você? Aí começava a olhar para as espinhas, para os defeitos.
Aí eu falava, daqui a pouco eu preciso de botox. Aí, mas quem é você além de tudo isso? Além do que os olhos podem ver. Essa pergunta aqui é como um espelho. Será que nós ficamos tristes quando Deus ele é bom com outras pessoas? Se isso acontece, irmãos, é porque o nosso coração ainda não foi quebrantado pela graça de Deus. Tem pessoas que vivem uma vida inteira dentro da igreja e não conheceram o dono da igreja. Talvez pessoas possam falar, Ed, eu trabalho há tantos anos nessa vinha, bato cartão todo dia, sou pontual nos meus horários, nos meus compromissos, nos ministérios que eu sirvo. Vivo uma vida inteira nessa vinha e talvez não tenha conhecido ainda o dono da vinha, irmãos. Isso preocupa. Veja o último verso. Olha o que ele diz. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus está encerrando aqui com a frase que resume todo o ensino. O reino inverte aqui a lógica humana, irmãos. No mundo lá fora, quem chega primeiro quer vantagem. Mas no reino de Deus, quem entende a graça vai se alegrar em servir, nunca vai desejar competir. É totalmente diferente. Os últimos não são exaltados porque fizeram algo melhor. Tem nada a ver. Na verdade, todos dependem mais da graça de Deus. E os primeiros? Os primeiros só se tornam últimos, irmãos. Entendam isso. Essa é a dificuldade que as pessoas têm. Os primeiros só se tornam os últimos quando eles deixam o orgulho tomar conta dos seus corações. Por isso que existem pessoas que servem uma vida inteira na igreja e falam, minha vida está travada, não saí do lugar. É porque talvez o coração esteja paralisado, engessado, calcificado em um local que não deveria estar. E o Senhor está querendo quebrantar os corações. No final todos são chamados, todos são pagos, todos recebem, mas somente os humildes conseguem se alegrar com a graça do outro. Lembrei de uma cena agora. Um amigo tinha viajado para a Europa, veio feliz da vida contando sobre a viagem, sobre as aventuras, pela passagem por Portugal e comeu pastel de Belém, que eu não vejo graça, mas tem gente que gosta. Prefiro mais o vinho do Porto, mas vamos mudar essa parte. E ele contando as aventuras, e o outro amigo do lado olhando assim com uma inveja. Pode mandar as crianças entrar, não tem problema não. Obrigado, Stephanie. E o outro olhando com uma inveja, aquele olhar, coisa feia. O que é isso? Isso é o reflexo do que está no trono do seu coração. Vaidade, orgulho, inveja, egocentrismo. Quem entende a graça de Deus, irmão, celebra quando o outro é abençoado. Quem não entende fica ressentido, fica machucado. Mas o verdadeiro discípulo se alegra com a bondade de Deus e ainda que ela, pela graça, pareça beneficiar mais um do que outro. Não importa. Se você foi abençoado por Deus mais do que eu, é porque Deus quis. Glória a Deus por você, meu irmão. Eu oro para que meus amigos fiquem muito ricos e me chamem para casa de praia. Eu vou, sem nenhum peso no coração. E se Deus fizer o mesmo comigo, vou chamar todo mundo também. Por quê?
Porque no nosso coração não deve ter lugar para coisas, e sim para uma única pessoa, Jesus Cristo. Pode entrar, crianças. A casa é de vocês também. Então, irmãos, na conclusão, voltamos para a pergunta de Pedro. Lembra? Essa parábola todinha nasceu porque Pedro fez essa pergunta. O que nós teremos? Essa é a pergunta de Pedro. O que eu vou ganhar, Jesus? Qual é meu salário? 10 salários, 20 salários, eu vou ganhar em dólar, euro ou libra? Porque real eu não quero não. Eu vou ganhar em dólar, se for tá bom, me diz. E Jesus responde, irmãos, com essa parábola para dizer: Pedro, o que vocês terão é mais do que justo, é graça abundante. A palavra de Deus diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Assim também é conosco, irmãos. Deus, Ele não nos deve nada, mas nos deu tudo em Cristo na cruz do Calvário, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse é o nosso melhor presente. E a parábola termina com um chamado, irmãos, à humildade e à gratidão. Não se trata de quanto tempo você está servindo, mas a quem você está servindo. E a graça vai nivelando aqui. A graça vai libertando. A graça vai transformando. E que cada um de nós aqui, irmãos, eu e você, possamos servir com alegria, e não pela recompensa, mas por gratidão àquele que nos chamou para ser parte na sua vinha. O Senhor chama você essa noite. O Senhor quer ter um encontro com você essa noite. Talvez você esteja chegando na vinha agora. Talvez você esteja na vinha há muitos anos. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Olha que contraponto interessante. O filho mais novo se perdeu no caminho. O filho mais velho se perdeu dentro de casa. O dono da vinha aqui está chamando pessoas para entrar na vinha, os que estavam perdidos lá fora. Mas é possível também que o dono da vinha esteja querendo cuidar daqueles que estão perdidos do lado de dentro. Deixa eu lhe falar. A graça do Senhor está sendo derramada, a graça do Senhor está sendo multiplicada, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus para aqueles que se arrependem profundamente nos seus corações. Que Deus possa aplicar essa mensagem aos nossos corações, irmãos, que o Senhor possa nos inquietar de maneira sobrenatural e santificadora durante a semana, lembrando que Ele, o dono da vinha, continua de braços abertos nos esperando, não pelo que nós fazemos, mas porque Ele escolheu nos chamar. Que Deus aplique essa mensagem aos nossos corações, no nome de Jesus.